Olá, então, nessa nossa videoaula de patologia geral, hoje nós vamos estudar um procedimento fundamental na rotina do médico veterinário e no serviço de diagnóstico também, a necrópsia em equinos. A realização correta de uma necrópsia é de extrema importância, tanto no campo clínico quanto na pesquisa e vigilância sanitária. Quem vai estar apresentando essa videoaula hoje para vocês vai ser eu, Lucas Fontoura, Gabriel Maganha, Bruno Matheus, Rafael Cabral e Igor Faquin. Esse procedimento permite identificar as causas da morte, entender a evolução da doença e muitas vezes fornecer informações valiosas para o controle de enfermidades em rebanhos e aras. Além disso, é uma etapa decisiva para a confirmação de suspeitas clínicas, epidemiológicas ou intoxicações alimentares. É importante lembrar também que os equinos são animais de grande porte e, devido às suas particularidades anatômicas e comportamentais, a técnica de necrose exige cuidados específicos e uma metodologia adequada para que os achados tenham um valor diagnóstico. Então, é bom fazer uma necrópsia com calma, sem correria, para não danificar um material valioso para o diagnóstico. Os equinos, por exemplo, apresentam grande propensão a doenças digestivas, como as cólicas, que são causas frequentes de óbito e devem ser cuidadosamente investigadas durante o exame pós-morte. Eu vou estar falando um pouquinho sobre as etapas iniciais e posicionamento. A primeira etapa de uma necrópsia é garantir a segurança, a biossegurança e identificação correta do animal. É necessário também confirmar os dados do animal, como a espécie, raça, sexo, a idade, histórico clínico e epidemiológico, as condições de óbito, se foi natural, suspeita de doenças infecciosas ou se foi eutanásia. Logo em seguida, deve preparar o local. Ele deve ser bem arejado, ter uma boa iluminação, água corrente e de fácil higienização, o uso de EPIs também, e ele é obrigatório. Também deve-se utilizar os aventais impermeáveis, luvas grossas, botas, máscara e óculos de proteção. O posicionamento do equino. O equino ele deve ser colocado em decúbito lateral esquerdo, que é, no caso, deitado sobre o lado esquerdo do corpo dele. Esse posicionamento é estratégico, porque ele facilita o acesso aos órgãos do lado direito, especialmente o trato digestório. Evita a perfuração precoce do seco, que é o volumoso. E ele é repleto de conteúdo fermentativo. Permite também uma abordagem mais segura e anatômica. Muito bem. Com o animal já posicionado e devidamente identificado,
devemos iniciar a avaliação externa minuciosamente. Uma etapa que, embora muitas vezes negligenciada, é de extrema importância para a interpretação correta das alterações encontradas na necrópsia. Nessa fase, avaliamos primeiramente o estado de condução corporal do animal. Isso significa o quê? Que a gente deve verificar se o equino está bem nutrido, ou se ele está emagrecido, ou se ele está acima do peso. Se os animais que estão mais magros podem identificar alguma doença crônica ou parasitária, enquanto equinos mais gordos, acima do peso, são mais predispostos a distúrbios metabólicos e vasculares, até como lipemia ou laminite. Em seguida, fazemos uma busca detalhada por edemas subcutâneos, focando principalmente em áreas ventrais e membros também. Edemas são comuns em casos de insuficiência cardíaca, hipoalbuminia e reações tóxicas também. Também examinamos a pele e a pelagem, procurando por feridas ou traumas, escorreações ou esquimoses, alguma absorção e algumas alterações pigmentares. Devemos anotar todas e qualquer alteração, incluindo a localização e a extensão também. Na sequência, verificamos os orifícios naturais. Observamos se há secreções nas narinas, na boca, no canal, no reto do animal, na uretra ou na vulva. É importante descrever a coloração também, a consistência e o odor dessas secreções, pois podem indicar infecções respiratórias, intoxicações ou alterações digestórias. Outro ponto essencial também é a avaliação das mucosas visíveis, como a do olho, a da boca ou a da genital. Alterações na coloração dessas mucosas podem indicar anemias, icteria, congestões ou até sepsia mesmo. Avaliamos também o estado de hidratação do animal, através do tumor da pele e do aspecto dos glóbulos oculares, que podem estar retraídos ou opacos em caso de desidratação severa. Por fim, realizamos a palpitação dos linfócitos superficiais, como os submandibulares, pré-escapulares e popliteus. Verificamos o aumento do volume, da consistência ou do odor mesmo. Também é feita a palpitação das articulações e massas musculares para investigar sinais de inflamação, abscessos ou fraturas. Antes de prosseguir para a abertura das cavidades, realizamos a coleta de SNAPs, da secreção da pele e de orifícios naturais para a cultura bacteriana e virulenta também, ou testes específicos também, além de fragmentos do pelo ou em casos de suspeita dermatológica. Todas essas avaliações devem ser cuidadosamente anotadas e, se possível, documentada com imagens, pois muitos desses sinais externos podem se perder ou se modificar ao longo do exame. Procedimentos iniciais da necrópsia. Com o equino já posicionado, vai iniciar uma avaliação externa do cadáver, que é verificar a presença de lesões, feridas, edemas, secreções ou de ectoparasitas. Também verificar a coloração das mucosas visíveis, como conjuntiva, oral. Também deve avaliar o estado nutricional
e a hidratação. E você, logo em seguida isso, você vai iniciar a abertura da pele, que no caso vai fazer uma incisão da mandíbula até a sínfise púbica, passando lateralmente ao prepúcio ou a glândula mamária, se for do sexo fêmea. Agora, se for masculino, você vai passar lateralmente ao prepúcio. Abrir os membros torácicos e pélvicos com incisões até as articulações, assim expondo os músculos e as principais articulações. Isso vai permitir a visualização eventuais de lesões musculares, articulares ou hemorragias internas. Abertura da cavidade abdominal. Após a avaliação externa e a dissecação superficial, é feita a abertura da cavidade. Essa técnica consiste na utilização do bisturi ou da faca, para romper a parede abdominal. A incisão deve ser profunda o suficiente para atravessar a pele, o tecido subcutâneo, a musculatura e o peritônio. Essa abertura deve ser realizada com cautela para evitar a perfuração do seco, dos intestinos ou dos órgãos distendidos que passam ali próximo. E abrindo essa cavidade abdominal, nós avaliamos a quantidade e o aspecto do líquido peritoneal. Observamos também a posição e o aspecto dos órgãos, especialmente do fígado, do baço, do rins, do estômago, intestinos e da bexiga. Devemos também notar a presença de gases, anotar se tem a presença de gases, distorções, torções, aderências ou conteúdo anormal como sangue, pus ou fibrina. Necrópsia do esôfago e estômago. A avaliação do trato digestório inicia pelo esôfago. Ele deve ser dissecado da base do pescoço até a sua entrada do estômago. Avalia-se extremamente a integridade da parede esofágica, coloração, espaçamento e dilatação. Em seguida, realiza-se uma incisão longitudinal para avaliar a mucosa interna, procurando por úlceras, estenoses, corpos estranhos ou obstruções. Estômago equino. O estômago dos equinos é uma estrutura única, dividida em região cárdica e esofágica, região glandular, separadas pela linha margo-plicatus. Para avaliação do estômago, remover-se cuidadosamente o órgão e fazer uma incisão longitudinal, preferencialmente ao longo da curvatura maior. O conteúdo gástrico deve ser inspecionado e coletado, especialmente em casos suspeitos de intoxicação alcoólica. Observa-se a mucosa, principalmente na região da margo-plicatus, onde são comuns as úlceras gástricas. Lesões erosivas, hemorrágicas ou perfurativas devem ser descritas com detalhes. Vou falar agora sobre a conclusão da técnica de necrópsia. A técnica de necrópsia ela é muito utilizada para saber as causas principais da morte dos animais. Permite saber a causa correta da morte, também entender a evolução da doença que acontece dentro do animal. E a ordem correta da técnica é posicionar adequadamente a lâmina para estar fazendo o corte, cuidadosamente a fazer o corte do animal e estar abrindo e examinando órgão por órgão e também ter muito cuidado com a lâmina na hora de for cortar, porque qualquer corte inadequado dentro do animal, você pode perder o órgão e também não conseguirá fazer uma necrópsia corretamente, assim sendo, perdendo o órgão e até mesmo perder a necrópsia, sem saber o que aconteceu dentro do animal e saber qual a principal doença que veio no animal para estar levando ele a óbito. É fundamental a gente compreender que a necrópsia não é apenas um procedimento técnico, mas sim uma ferramenta valiosa para a vigilância epidemiológica, no controle de doenças em rebanho e a confirmação de diagnósticos clínicos. Além disso, representa uma oportunidade importante no aprendizado
e no aprimoramento técnico, tanto para estudantes quanto para profissionais da medicina veterinária.